Em Paracatu, Minas Gerais, o SESC está com inscrições abertas para cursos gratuitos e dessa vez para toda a população. Confira! E o SESC de Paracatu está com inscrições abertas para diversos cursos, incluindo cursos para uma modalidade especial para os idosos. Nós vamos conversar com a Tatiane Torres, que é gestora desta unidade do SESC em Paracatu e vai nos falar mais a respeito desses cursos. Tatiane, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a TV por estar nos recebendo e nos dando essa oportunidade de falar das vagas gratuitas do SESC Paracatu para 2020. Quais são as modalidades de cursos disponíveis? Bom, para o ano de 2020, todas as modalidades de cursos e escola de esportes, SESC Fitness e os cursos de cultura continuam abertos com as vagas pagantes. A novidade é que a gente pleiteou vagas que a gente chama de PCG, que é o nosso programa de gratuidade. São 280 vagas gratuitas, sendo 100 para vôlei, 100 para futsal e 80 para musicalização e violão. Só que dessas do esporte, vôlei e futsal, a gente pactuou essas vagas para o programa Guarda Mirim, que é um projeto em parceria com a Polícia Militar. Então a gente não está com essas vagas em aberto, mas eu acho que é importante que a comunidade saiba que o SESC estará recebendo 200 adolescentes da Guarda Mirim aqui em nossa escola de esportes. Além dessas, nós temos as 80 vagas dos cursos de cultura, que são vagas de violão e musicalização para crianças a partir de 6 anos, ou seja, crianças, adolescentes e adultos, né? Vale ressaltar que essas vagas são para a população de uma forma geral, não é só para aquelas pessoas do setor de comércio e serviços. Exatamente. É óbvio que a gente tem uma prioridade dentro da nossa missão de atender o trabalhador do comércio, né? E os seus dependentes diretos. Mas a novidade é que esse ano a gente está atendendo também o público geral. Só que essas vagas especificamente de violão e musicalização passam por uma inscrição em nossa central de atendimento, onde a gente avalia a renda bruta. Ou seja, a nossa prioridade é atender pessoas de baixa renda. Então passa por uma análise de estudo socioeconômico aí. E quanto às vagas para os idosos? O programa de idosos é a nossa grande paixão. Aqui o SESC tem uma tradição e uma história com o grupo Raio de Sol, que é um nome tradicional, né, do nosso grupo de idosos, que na verdade faz parte do programa SESC Mais 60. Você que tem acima de 60 anos e que tem interesse de ocupar o seu tempo com atividades diversificadas de arte e cultura, agora pode participar das nossas oficinas de maneira gratuita. E como eu disse, não é mais voltado exclusivamente para o trabalhador do comércio, também o público geral. Então chama aí, avisa o pai, a mãe, quem está próximo de você, com mais de 60 anos e que queira ocupar o tempo. São 4 modalidades de oficinas diferentes, que é trabalhos manuais, oficinas orientais, que é um trabalho de alongamento e tai chi chuan, dança, que é a expressão corporal, que é a aula de ritmos e danças em geral com o professor Marcão, e som social, que é a aula de canto coral, é o nosso famoso e tradicional coral da terceira idade. Que bacana, e as inscrições estão abertas, mas tem uma data limite. Bom, a gente já está recebendo as inscrições, são inscrições diferenciadas. Para o programa de musicalização e violão, é procurar a nossa central de atendimento com os documentos pessoais, se for menor, acompanhado do responsável, com todos os documentos pessoais, obviamente, e contra-cheque, porque a gente precisa contabilizar a renda para fazer a análise do estudo socioeconômico. As inscrições estão abertas e a gente pretende começar agora no dia 17 de fevereiro. As inscrições são por ordem de chegada e obedecem ao critério do estudo socioeconômico. Então as pessoas têm que vir à unidade do SESC, né, portando os documentos para fazer essas inscrições. E qual o horário de funcionamento? Exatamente. Para essas vagas dos cursos de cultura, é na nossa central de atendimento em horário administrativo e a nossa central fica aberta até às 21 horas. Então, vindo aí até às 20h30, com a documentação é plenamente possível de fazer as inscrições deste programa. Agora, dos idosos é um pouquinho diferente.
Para os idosos, a gente faz uma ficha de anamnese, tem um cadastro individualizado, exatamente por serem idosos. O idoso que achar que não tem condições de passar todas as informações, como, por exemplo, medicamentos, né, que faz uso, pode vir com um acompanhante para nos ajudar nessa ficha de anamnese. E aí são horários de terça a sexta, a partir das 3 da tarde, porque a gente prioriza mesmo esse atendimento individualizado. E neste mês acontece a campanha Fevereiro Roxo, que conscientiza sobre 3 doenças que ainda não têm cura. E hoje nós vamos conhecer mais sobre o Alzheimer, que afeta cerca de 1,2 milhões de pessoas no Brasil, a maioria de idosos. A mãe de Alexandre tem Alzheimer. Quando vai visitá-la na clínica de longa permanência, ele mostra fotos da família. Maria Aparecida tem 77 anos. Ela manifestava sintomas da doença há cerca de 25 anos, até que veio o diagnóstico há 3 meses. Deixa a gente mais ciente, melhor do que confortado, deixa a gente mais ciente do que é preciso fazer para que ela tenha um final de vida mais digno. O Alzheimer não tem cura e tem uma progressão natural, por enquanto, inevitável. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Outros são perdas cognitivas, como a dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos complexos, encontrar palavras para expressar ideias ou elaborar estratégias para resolver problemas. Entre os sinais também estão irritabilidade e tendência ao isolamento. Num mundo com tanta informação, a queixa de perda de memória é frequente. Mas nem todo caso de esquecimento é Alzheimer. Existem as pseudodemências, então uma pessoa deprimida, ela tem manifestação igual alguém com Alzheimer, entre outras causas. E tratando a depressão pode melhorar muito. A apneia do sono pode causar perda de memória. Então a queixa de memória tem sim que ser investigada. Só que nem toda queixa de memória é uma doença grave. Ainda não existe uma forma de prevenção específica para o Alzheimer, mas manter a cabeça e a vida social ativas, além de hábitos saudáveis, podem retardar ou inibir a manifestação da doença. São atitudes que ajudam a prevenir também outras doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Incluem não fumar e ter alimentação saudável e regrada. Se eu estou fazendo prevenção, não quer dizer que eu não vou ter a doença. Mas se eu pego milhares de pessoas que fazem prevenção, o grupo que faz tem menos doença do que o grupo que não faz. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, está fazendo uma pesquisa sobre o que os paulistanos pensam sobre as árvores da cidade. O objetivo é ter subsídios para a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana. Confira. Pelas ruas e avenidas de São Paulo existem 652 mil árvores plantadas. Pode parecer muito, mas para uma capital com 13 milhões de habitantes, não é não. Eu vejo algumas áreas centrais um pouco mais arborizadas, mas quando eu entro em alguns bairros, né, acho que ainda falta um pouco disso. Podia ter mais, né? Tem muito asfalto, prédio, né? Desde o início da semana, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo colocou à disposição na internet uma pesquisa para saber o que as pessoas que moram ou passam pela cidade acham das árvores, se conhecem as espécies e se sentem falta delas. Essas opiniões serão usadas para elaborar um plano diretor que será usado nos próximos 20 anos. A coordenadora da pesquisa diz que antes as decisões tomadas quanto a plantio eram técnicas e exclusivamente tomadas pela prefeitura. A ideia é fazer com que a população também tenha participação. A ideia da elaboração do plano de arborização é a gente ter a gestão participativa, né, com contribuições da população. Então é importante que a população nos conte o que elas pensam sobre as árvores, né, qual a relação delas com as árvores. Um mapa sobre a cobertura vegetal da cidade, feito pela Prefeitura, aponta que a região sul é a mais arborizada, seguido da leste, oeste e norte. O centro é onde menos tem árvores. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o recomendado para as cidades grandes é que tenha 12 metros quadrados de áreas verdes para cada habitante. Só que a realidade é bem diferente. A coordenadora da pesquisa também acha que faltam árvores em São Paulo e, com a ajuda da população, esse cenário pode mudar. Com certeza a gente tem espaço para plantar mais árvores, a gente só precisa agora identificar melhor onde estão esses espaços, quais espécies a gente vai colocar, né, para a gente proporcionar o melhor ambiente possível.
E o Minas Brasil Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação no site mbnews.tv.br, no Facebook /mbnews e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Mais notícias amanhã no Jornal da Manhã com Lilian Derquier. Boa noite! Thank you.